Parte 3, capítulo 1, do verso 13 ao 23. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que, outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nesse trecho, Paulo vem numa sequência de pensamento, onde ele diz que ora pelos irmãos para que eles cresçam no conhecimento de Deus, e a partir daí ele detalha o que é esse crescimento no conhecimento de Deus. Ele termina dizendo que o conhecimento transborda em gratidão. Aí ele fala, a gratidão é pela obra de Deus. Esse trecho fala sobre a criação e a nova criação. Por que eu digo criação e nova criação? Porque ele tanto fala da criação de todas as coisas e do papel de Cristo na centralidade dessa criação em conjunto com o Pai, e depois ele fala da nova criação, da redenção do seu povo. Sobre a centralidade de Cristo na criação, a gente vê o 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui, Paulo enfatiza não só a criação das coisas físicas, dos rios, mares, as coisas visíveis, a natureza. Ele enfatiza as coisas invisíveis, as soberanias, principados e potestades. Não existe poder que escape dessa soberania, não existe nada que não subsista em Cristo. No 18, ele fala da nova criação. Ele fala de Cristo como o centro, como a base da igreja. Da igreja, claro, a soma dos filhos de Deus espalhados pela terra por todos os séculos e lugares. O apóstolo também destaca como essa obra ela é feita em conjunção com o Pai, como as ações de Cristo elas andam em harmonia com as ações de Deus. A gente pode ver isso no 15, onde Paulo, falando de Cristo, diz: este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não é um foco no tempo, o primeiro no tempo, porque Cristo não foi criado, é o foco no direito que ele tem sobre todas as coisas. O outro verso sobre essa harmonia é o 19, quando ele diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou como algumas versões têm, toda a plenitude da divindade. O 20 segue dizendo assim, e que, ou seja,
Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, na terra quer nos céus. O verso 21 começa dizendo que nós estávamos num estado de inimizade em relação a Deus e alheios a Ele, e Ele está dizendo que essa obra de reconciliação se estende a nós também. O verso 22 diz que agora que essa reconciliação e esse resgate, a remissão dos pecados ocorreu, nos apresenta perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ora, quando a gente vê santos, inculpáveis e irrepreensíveis, você se sente assim? Santo, inculpável e irrepreensível? Em certo sentido, que bom que não. E é claro, porque em certo sentido isso só se dará no céu. Perfeita santidade, inculpabilidade e irrepreensibilidade. Que palavra difícil. Mas você acha que isso só se dará no céu? Que bom também que não, porque isso é o próprio processo de santificação do crente. E a santificação é algo que só se completa diante de Deus, mas é um processo que age a partir do momento em que a gente é reconciliado com Cristo, a partir do momento que a gente toma essa decisão. Então, não como quem não tem nenhum problema, imperfeição, ou não como quem parou de pecar, porque isso seria contra a própria Bíblia, como a gente sabe muito bem em 1 João, mas Paulo está alertando que aquele que tem a vida em Cristo, ele tem que andar nesse estado, buscando ser santo, inculpável e irrepreensível. Aí o 23, ele começa dizendo assim, se é que permaneceis na fé. Ou seja, ele é como se ele dissesse assim, né? Essa reconciliação e esse progresso está acontecendo em vocês, se é que permaneceis na fé. Aqui, claro, Paulo aponta para o nosso lado, para a nossa responsabilidade nesse processo, mas essa responsabilidade tanto pode ser vista como consequência do que ele fez, como realmente a ação que mantém o valor do que ele fez. Esse tipo de verso que mostra a ação humana no meio da obra de Deus é um dos temas que mais há debate na fé cristã e na teologia, por assim dizer, sobre até onde é a gente trabalhando e até onde é Deus fazendo, até onde a gente tem participação em manter esse estado de reconciliação e até onde é Deus mantendo esse estado de reconciliação. Por brevidade, eu não vou me estender nisso, eu vou apenas dizer que não é porque Deus é quem move o processo de santificação na vida do crente que não existe a tomada de consciência, porque o tempo todo, nessa epístola e em várias outras, Paulo está argumentando na seguinte ordem: pelo que Cristo fez, é isso que tem que brotar de vocês. E a vida daquele que brota essas coisas é um sinal da obra de Deus na terra. Como exercício de casa, compare essa passagem com Efésios 1, do 15 ao 23. E que o Senhor trabalhe em nós para que possamos permanecer na fé, alicerçados e firmes, e não nos amparando em nenhuma outra esperança além da do Evangelho que ouvimos e cremos.